Fui tapeado o tempo todo. Desde lá da Era de Ultron, eu tô acreditando que os poderes ali da Wanda e do Pietro foram dados pelo Cetro. E o episódio de hoje veio pra falar assim: azar o seu, achou errado. Eu sou o João e vou te falar. Isso mesmo, mais uma vez o episódio de WandaVision chegou como todos os outros, surpreendendo muito, derrubando teorias e levantando outras, e mostrando o papel da Agatha nisso tudo. Então vamos por partes. O episódio começa mostrando o passado da Agatha. Mostra que ela era assim uma bruxa de Salem, que ela estava indo ser executada, só que não por outras pessoas, não por pessoas que não tinham poderes. Totalmente o contrário, ela estava sendo executada pelo próprio Coven, pelo próprio clã. E eu digo clã porque a principal ali, inclusive a rainha bruxa, digo rainha porque em uma cena ali tinha uma espécie de coroa nela. Era ninguém menos do que a mãe da própria Agatha. Então assim, a própria comunidade ficou com medo, ficou assustada dos poderes da Agatha, dizendo que ela tinha adquirido um poder por meio de um conhecimento que era proibido, por meio de um conhecimento que era inacessível para ela naquele momento. E a Agatha, em alguns trechos, parece que tenta se defender, só que no fim das contas não passava de uma encenação, porque logo em seguida ela já mostra sua verdadeira aura, sua verdadeira personalidade. Ela consegue eliminar todas as outras bruxas com muita facilidade. E nessa cena aparecem ali algumas coisinhas que ainda me deixam encabulado, que é em relação às cores das magias. A cor da Wanda é um vermelho bem escarlate, a cor da Agnes é um roxo, e aquela magia que estava saindo daquele livro é um vermelho alaranjado. E essas cores alaranjadas também ficam saltitando aqui nessa cena. Inclusive foi nesse momento em que eu acreditei, olha só, agora o Mephisto vai aparecer, tava na hora já. Só que não, mais uma vez enganado. Então o episódio parte para os tempos atuais, mostrando uma continuação direta ali do confronto entre Wanda e Agatha. E é nessa cena em que a gente consegue perceber grandes diferenças entre as duas. A Agatha é uma bruxa, ela teve que estudar magia. Ela levou anos aprendendo a fazer determinada situação, determinada coisa, como por exemplo transmutação. Já a Wanda, que também é chamada de feiticeira, que a gente também fala que ela usa magia, na verdade ela já nasceu com esse dom. Tecnicamente ela não precisou estudar. Como assim? Mais uma vez aquela pegadinha do malandro do episódio. Desde o começo eu fui levado a acreditar que os poderes dela foram dados pelo cetro do Loki, que dentro dele tinha uma joia do infinito, a joia da alma. E nesse episódio a gente acompanha a Agatha vasculhando todo o passado da Wanda para tentar descobrir como é que ela foi capaz de criar o sitcom. E sim, é a Wanda quem criou tudo. Então desde o começo a gente tá com aquelas teorias assim, não, a Wanda está sendo manipulada, outra pessoa está sendo responsável por criar essa realidade alternativa. E de novo a série vem para puxar o nosso tapete. Foi a Wanda desde o começo. Só que como foi uma coisa muito grande, uma cidade inteira cheia de pessoas, muita coisa envolvida, isso chamou a atenção da Agnes, ou Agatha. Porque, como eu falei, a Agatha teve que passar muito tempo estudando. Então ela ficou curiosa para saber como é que alguém conseguiu jogar magia numa cidade inteira. E foi assim que ela foi parar dentro do Rex. Então a gente acaba percebendo ali no episódio que as únicas maldades que ela fez foi matar o cachorro, puta sacanagem, e foi também ter criado o Pietro falso. Ela até chega a explicar, olha Wanda, necromancia é uma magia muito complicada, principalmente se você não tem o corpo. Afinal, o irmão verdadeiro dela tá lá em Sokovia. Então, o único objetivo dessa bruxa é descobrir como é que a Wanda conseguiu fazer tudo isso. Inclusive, a cena da infância dela e do Pietro, quando o míssil das indústrias Starks caiu na casa deles e eles ficaram 2 dias esperando pela morte. E nesse episódio, a Agnes já chega e fala assim, esse tempo todo o míssil não explodiu? A Wanda chega a comentar que o míssil estava com defeito, e isso é o que a gente ficou supondo esse tempo todo. Só que pelo jeito que a Agnes fala, pelo jeito que ela se comporta, a gente vem a entender que não, a Wanda que tinha parado aquele míssil o tempo todo. E o legal é que também nessa cena explica o porquê das sitcoms. Quando esse míssil caiu na casa deles, ela e a família estavam assistindo esse tipo de seriado, esse tipo de show. Então é meio que um refúgio para ela, porque mais uma vez ela tá tendo dificuldades para lidar com o luto. Outra coisa que o episódio chega num momento e fala assim, olha só, ela tá lidando. Olha só, ela não tá lidando. Então nessa cena as sitcoms são explicadas. Logo em seguida a gente vê o passado da Wanda com a Hydra. Mostra finalmente o contato dela com o Cedro. E aí eu falei, agora eles vão explicar. E explicam de uma forma que deixou a nossa cabeça assim, ó. No momento em que a Wanda chega perto do cetro do Loki e o Tesseract começa a reperceber que ela está se aproximando, o Tesseract meio que se manifesta e de dentro dele sai a joia da alma e meio que dá um banho de energia nela. Nesse momento ela consegue ver uma silhueta que está praticamente com o mesmo uniforme da Feiticeira Escarlate dos quadrinhos e aquela que ela utilizou no Halloween. Logo em seguida a Agatha vem e fala, então você esteve em contato com uma joia do infinito e ela estimulou, ela aflorou aquilo que estava dentro de você. E aí eu te digo, foi
enganado o tempo todo. Desde o início, a Wanda tinha aquele magia dentro dela. Por isso que ela e o Pietro, que são gêmeos que também tinham alguma coisa dentro dele, conseguiram sobreviver à magia do Tesseract, a magia da Joia da Alma. Então é por isso que eu acredito que a Wanda é na verdade uma mutante o tempo inteiro e ela teve os seus poderes ampliados pela Joia da Alma. Então é bem possível mesmo que os mutantes estejam presentes nesse universo desde o começo, só que eles não tinham aquele gatilho para estimular. E logo em seguida eles também vêm para explicar como foi aquela invasão à Sword, à espada. E aí a gente ia começar a pensar, olha só, vai mostrar agora ela sendo manipulada por alguém. Não, era ela o tempo todo, mais uma vez, tentando lidar com a perda, tentando lidar com o luto. Ela chega até a unidade, ela se explica, ela se apresenta, ela pede para ver o corpo do Visão, ela pede para levar ele embora, para dar um enterro digno para ele. Ela é autorizada a entrar. Só que em vez de ela abrir a maçaneta com calma, ela meteu o pé na porta. Ela se encontra com o Dr. Hayward, ele mostra para ela que o Visão é totalmente desmontado, ela fica virada no Jirai, arrebenta o vidro e mostra aquela cena da invasão dela. Ela olha o Visão, ela toca na cabeça dele, que aparece em uma das cenas lá totalmente arrebentada. Ela chega a mencionar que não sente mais ele, não sente a presença dele, e vai embora. E quando ela simplesmente vai embora, a gente fala assim, poxa, ela tá lidando com o luto. E então ela começa a viajar, ela chega em Westview e começa a ver a cidade, começa a ver as pessoas, até que ela para num terreno baldio. Um terreno em que ela tinha planejado construir a casa junto com o Visão, tanto que na mão dela tem uma planta e uma mensagem dele em formato de coração, mó fofinho. E nesse momento, mais uma vez, a sensação de perda, vazio e o luto chegam nela. Ela se ajoelha em prantos e libera uma grande quantidade de energia, uma grande quantidade de poder. E é a partir daí que toda aquela realidade de sitcom dos anos 50, 60, 70 é criado. Então, assim, foi ela quem criou tudo desde o começo. Inclusive, o próprio Visão que tá ali na sitcom dela. Porque lembre-se, o corpo do original ficou lá fora, ficou lá na Sword. E como é que ela foi capaz de criar um corpo do Visão? Da mesma forma que ela criou os gêmeos a partir dela. E também por causa daquele banho de magia que ela tomou da Joia da Alma. Então, parte do poder da Joia estava dentro dela. A mesma Joia que deu vida ao Visão. Então, no momento em que ela extrapola os seus níveis de poder, parte dessa energia da Joia solta, e é a partir dela que um novo Visão é criado. Então, veja como está tudo conectado. Os poderes da Wanda estão conectados com a Joia da Alma. Por isso que desde o começo eles sentem uma relação. Tanto que na Era de Ultron, quando ela toca o caixão, ela meio que sente a Joia, sente a intenção, sente a pessoa, a coisa dentro do caixão. Caixão não, câmara, dentro da câmara. Então ali a gente já tem as respostas. Foi a própria Wanda que criou a Visão, foi a própria Wanda que criou toda aquela realidade alternativa. A Agatha tá ali só pra descobrir como ela foi capaz de fazer isso, e no finalzinho parece que ela dá a sacada. Ela aparece toda ali transformada em Agatha Harkness, toda bruxa mesmo, e fala a seguinte frase: você é uma feiticeira escarlate. E aí o episódio acaba. E ela fala assim, você é uma feiticeira escarlate. Então parece que feiticeiras escarlates são uma espécie de comunidade, de coven também. Só que totalmente mais poderosa e não bruxas, né? Alguma outra coisa a mais que poderiam ser mutantes. Se foram 40 minutos ali, ó, de conteúdo bruto, parece que passou em 4 minutos. Foi muito bom, foi tudo muito bem encaixado, bem explicado, te deixando preso na próxima cena. E aí a cena pós-crédito é aquela que já tá solta aí na internet, que é o Visão que ela tinha deixado lá na unidade, totalmente reconstruído. O Hayward estava buscando uma forma de trazer esse corpo remontado de volta ativa. E aí ele sacou, pô, tudo que eu precisava era uma fonte de energia primária. A fonte de energia primária era da Joia. A Joia deu um pouco dessa energia pra Wanda. E a Wanda, nos episódios anteriores, jogou um drone cheio de magia lá fora, aos pés do Dr. Hayward, do diretor Hayward. Então ele canaliza a energia que estava no drone para o Visão, e o Visão acorda. Ele desperta, abre os olhos, percebe que está vivo, não diz nada. Eu até achei que pudesse ter alguma coisa aí no finalzinho que fosse fazer aquela referência ou revelação do Ultron, porque tem uma teoria solta por aí de que o Ultron vai voltar. Só que não, ele não fala nada, fica calado, só nos deixando com expectativas para o próximo episódio. Mais um capítulo que chegou para surpreender. Mais surpreendente do que isso vai ser você deixando o joinha e se inscrevendo no canal. Valeu! Até agora uma produção com 0 defeito. O único problema é que os episódios são curtos, talvez esse seja o único e o maior defeito da série. Então, da mesma forma que o episódio chegou para responder muita coisa, ele também deixou muitas dúvidas. Afinal, por que existe aí uma diferença de cores tão gritante entre a Agatha, entre a feiticeira e aquele livro? E no momento em que a Agatha está sendo executada, por que essas cores voltam a aparecer? Ah, e vale lembrar também que a magia utilizada pelas outras bruxas do Coven da Agatha era um tom azulado. Mais uma diferença aí. Então ainda tem muita coisa para acontecer, tenho certeza de que o episódio 9 vai ser muito melhor do que esse, muito melhor do que todos os outros juntos, porque eu tenho certeza de que ele vai acabar com a aparição do personagem misterioso que até hoje ninguém sabe quem é, só fez especulação. Muito provável de que possa ser o Doutor Estranho ou alguém daquele universo, o Magu, ou então aquele outro carinha que eu esqueci realmente o nome. E foi isso, galera. Mais um episódio muito bom, sensacional. Vocês já assistiram? O que acharam? Deixem aí nos comentários e se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar as doideiras que eu vou lançando aqui. Valeu pela atenção e tchau!